Bruno, eu vou iniciar a gravação, tá bom? Tá bom. Tá conseguindo ver a tela? Sim, sim. Pode Ok, começar a hora que você quiser aí. Eu vou fechar meu microfone aqui, peraí. ok. Bom, então a ideia dessa aula é a gente falar um pouquinho sobre modos básicos de ventilação. Essa é uma aula que eu gosto de fazer na lousa, então eu vou tentar utilizar a tecnologia aqui a apresentar a aula. Vocês vão ver que os slides vão estar, a maior parte, em branco, e aí eu vou desenhando para a gente tentar acompanhar junto as ideias, tá? Então, a ideia é falar um pouco de modos básicos de ventilação e um pouquinho sobre mecânica respiratória, mas a gente vai ter uma aula mais para frente só sobre mecânica, que a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Bom, então o roteiro da aula. Vamos falar rapidamente sobre a equação do movimento do sistema respiratório, o ciclo ventilatório e ventilação mecânica e os principais conceitos. Aí a gente vai falar dos modos básicos, o que caracteriza cada um, o que a gente precisa ajustar. Um pouquinho sobre a escolha do modo, o que faz a gente escolher um modo ou outro, né? E no final a gente tenta fazer, se sobrar tempo, a gente fala um pouquinho sobre ajustes iniciais em algumas condições, tá? Bom, então, equação do movimento. Quando a gente fala de qualquer coisa em ventilação mecânica, a gente tem que se lembrar dos conceitos da equação do movimento do sistema respiratório, tá? Primeiro a gente tem que entender qual que é o pressuposto dessa equação, tá? O pressuposto é que o sistema respiratório funcionaria como um modelo de compartimento único, o que não é verdade, tá? Mas do ponto de vista prático, para a gente ver mecânica, entender um pouco do que está acontecendo com o paciente, a gente vai assumir que o sistema respiratório é um compartimento único, tem sua complacência, sua resistência, tá? E a gente vai desprezar um outro componente que é a inertância do sistema, tá? Que seria o quanto você teria que fazer de gastar de pressão para movimentar o ar. A gente vai considerar que a inertância é desprezível, tá? Então, vamos escrever a equação do movimento, lembrando que a gente está pensando num compartimento único, tá? Bom, então, de um lado da equação, a gente vai ter a pressão da via aérea, tá? Que é o que o ventilador mecânico ele mede. Essa pressão seria a pressão ali na região do Y do ventilador, tá? Essa pressão, por um lado, ela vai ser influenciada por diversos fatores, tá? Eu vou ter aqui uma divisão, eu vou ter um produto, e eu vou ter um elemento aqui que é um termo da equação solto. Então, vamos lá. A pressão da via aérea vai ser tão mais alta quanto maior for a minha PIP, tá? Então, a PIP vai ser o nosso elemento da equação isolado aqui no final dessa equação. Esse é fácil. Lembrando que aqui é o PIP total. Então, eu posso particionar isso aqui entre PIP intrínseco e o PIP extrínseco que eu estou dando para o paciente, tá bom? Então, esse termo, tranquilo. Quanto maior a PIP, maior vai ser a pressão na via aérea. Vamos para esse termo que é uma divisão. Então, quanto maior o volume corrente que eu der para o paciente, maior vai ser a pressão na via aérea, como regra geral. Só que esse volume corrente vai depender aí de uma característica do sistema respiratório, que é a complacência, tá? Então, vamos botar aqui volume corrente. A gente pode chamar de VC ou VT, de tidal do inglês, e a gente vai dividir isso pela complacência estática, que é a complacência do sistema respiratório, certo? E por último, o outro elemento da equação vai ser a resistência do paciente. Quanto maior for a resistência, maior vai ser a pressão que eu tenho que fazer para o ar entrar. E a resistência se relacionar com uma variável, deixa eu voltar aqui, desculpa. Vamos lá de novo. Pressão da via aérea igual volume corrente sobre a complacência mais a resistência vezes o fluxo, tá? Mais a PIP total. Ok? Então, é assim que eu vou relacionar a pressão na via aérea. Tem uma coisa que não está aqui. Aqui eu estou assumindo que o paciente está em ventilação controlada, mas se o paciente estiver entrando na ventilação, a gente tem que considerar um outro componente do outro lado da equação, pressão gerada pela musculatura do paciente. Tá bom?
Então, veja que interessante. Com isso, dependendo do modo ventilatório, eu vou setar ou volume, ou pressão, ou PIP, ou fluxo. Então, vai depender do modo ventilatório. Mas o que a gente tem que entender é que essas variáveis são totalmente interrelacionadas dentro dessa equação. A gente assumindo que a gente está lidando com um compartimento único. Tá bom? Agora aqui, com a equação do movimento, a gente consegue já falar um pouquinho de mecânica ventilatória também. Então, vamos considerar que eu estou com o paciente de ventilação controlada. Então, esse termo aqui, a pressão muscular, ele não existe, tá? E que eu esteja no modo volume controlado, tá? Que a gente vai falar mais adiante. Eu vou desenhar aqui para vocês a curva de pressão nesse modo. Então, eu tenho a curva de pressão da via aérea ao longo do tempo. E no modo volume controlado, se eu botar um fluxo constante, eu vou botar aqui 60 litros por minuto, e um fluxo quadrado, tá? Ou seja, um fluxo que ele é constante, eu vou conseguir fazer uns cálculos interessantes aqui. Vamos ver. Eu saio da PI do paciente, tá? Inicio o ciclo ventilatório, o ventilador é disparado, a gente tem um aumento aqui abrupto da pressão, essa pressão vai continuar subindo, e aí eu vou fazer uma pausa inspiratória no ventilador. O que essa pausa faz? Eu vou fechar as duas válvulas ao mesmo tempo, a válvula inspiratória e a expiratória, e vou deixar o ar que está lá dentro do pulmão se reacomodar para gerar uma pressão, que vai ser a pressão de platô aqui. E depois que eu solto essa pausa, eu volto para a PIP. Tá? Então vamos lá, aqui é PIP, eu saio da PIP. O fluxo ele vai aumentando progressivamente até a pressão de pico. Aí eu faço essa pausa inspiratória e vou ter a pressão de platô. Tá? Qual que é a ideia da pressão de platô? Se eu estou fazendo uma pausa e a pressão ela estabilizou aqui no final, geralmente essa pausa tem que ser em torno de 2 segundos para realmente estabilizar. Essa pressão que eu estou medindo na via aérea, eu vou inferir que é equivalente à pressão alveolar do paciente, tá? Não é a mesma coisa, mas eu vou inferir que isso aqui é equivalente à pressão alveolar, tá? Porque eu mantive o sistema fechado. Depois eu solto a pausa, o paciente expira e eu volto para a PIP. Tá? Agora vejam que interessante. Vamos pegar aqui, nesse momento da pressão de platô. Tá? Nesse momento da pressão de platô, eu estou numa situação de fluxo zero. Então, eu vou cortar essa parte da equação, ela vai ser cortada também. Então, eu vou conseguir fazer um cálculo, eu não vou fazer aqui a descrição matemática toda, tá? Bom, vamos tentar fazer aqui, só da complacência. Então, eu vou ter que a pressão na via aérea que eu estou medindo, que aqui agora é a pressão de platô, ela vai ser igual ao volume corrente dividido pela complacência estática mais a PIP. Porque eu estou nessa situação de fluxo zero. Se eu rearranjar essa equação, o que vai acontecer? Eu posso medir a complacência estática, e aí a complacência vai ser a pressão da via aérea que eu estou medindo, que é a pressão de platô, menos a PIP, dividido pelo volume corrente. Tá? Então, o que é? Nada mais é do que a variação da pressão, isso aqui é a driving pressure, tá? Dividido pela variação do volume, que é o volume corrente que entrou no paciente. Tá? Então, vejam que interessante. Com isso, eu consegui já lidar com um componente da equação. E aí, como que a gente mede a resistência? Se eu olhar aqui para o lado, esse componente de pressão aqui, vamos aqui na curva, daqui até aqui, esse gradiente de pressão é o gradiente de pressão que foi necessário para vencer o componente resistivo do sistema. Tá? Então, até aqui a gente tirou o componente estático, o componente da complacência, e aí eu vou vencer o componente resistivo. Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou fazer o cálculo da resistência, eu vou escrever aqui em cima, é o que sobrou. Então, a resistência vai ser igual a diferença de pressão, tá? Só deixa eu ver uma coisinha aqui. O cálculo aqui, deixa eu só voltar atrás, porque eu fiz uma besteira aqui. O cálculo da complacência.
Eu fiz a equação e ficou ao contrário, peço desculpas. Então aqui, vixe, voltei demais. Vamos voltar aqui. O cálculo da complacência no final, na verdade é esse aqui. É a variação do volume dividido, que eu fiz só o cálculo ao contrário, tá? E aqui, em parênteses, seria a pressão de platô, né? Menos a PIP. Tá? E aí o cálculo da resistência é o que sobrou. Então a resistência vai ser a pressão de pico menos a pressão de platô, que é a pressão que eu precisei para vencer esse componente resistivo, tá? Essa pressão aqui, dividido pelo fluxo. Tá? Uma coisa importante de saber do cálculo de resistência, ele depende do fluxo que você coloca. Então, como regra geral, sempre se sugere você colocar esse fluxo em 60 litros por minuto, vai facilitar a conta. Se a gente botar em 60 litros por minuto, quando eu vou calcular a resistência, eu vou transformar em 60 litros por segundo, vai dar 1. Então, o meu cálculo de resistência vai ser sempre pico menos platô, se a minha resistência estiver em 60 litros por minuto. Mas, para isso, é importante que seja sempre a onda de fluxo quadrada. Tá? Bom, então com isso a gente consegue entender um pouco de como funcionam aí as pressões e a relação entre pressão, volume, complacência, resistência e fluxo que o paciente tem. Tá? Bom, vamos adiante. Quando eu estou falando de ventilação espontânea, o paciente ele vai ter o seu ciclo ventilatório, vai ter inspiração, expiração, e o que vai determinar se o paciente entra ou não no ventilador é o nosso drive respiratório atuando normalmente, certo? Quando eu estou em ventilação mecânica, eu vou ter a interação entre o paciente e o ventilador, certo? E aí eu vou ter alguma terminologia aqui que é importante a gente conhecer. Vamos pegar de novo aqui, agora vamos pegar o paciente de pressão controlada, tá? Então eu vou ter aqui pressão da via aérea ao longo do tempo, tá? Eu tenho o paciente que ele está lá na PIP dele, que é o que eu estou setando, e de repente vai ter um fenômeno que vai fazer com que inicie a fase inspiratória. Tá? Começou. Como eu estou em pressão controlada, a pressão vai subir mais ou menos quadradinho aqui. Eu vou ficar durante a fase inspiratória e depois eu vou para a expiração. Aí eu vou ficar de novo na minha PIP, daqui a pouco, fase inspiratória, mantém a pressão constante, volta e assim vai. Tá? Então isso aqui seria uma curva de pressão de aérea no paciente com pressão controlada. Tá? Vamos dar nomes a cada etapa. Essa transição da fase expiratória para a fase inspiratória, essa transição aqui, a gente vai chamar de disparo. Tá? E essa transição aqui, da fase inspiratória para a fase expiratória, de novo, eu vou chamar de ciclagem. Tá certo? Então é muito importante a gente ter essa terminologia. Cada modo vai ser determinado se ele dispara de um modo, cicla de tal modo, e por outras variáveis também, tá? Eu não vou entrar aqui em toda a terminologia, mas é só para a gente conseguir entender o que cada modo faz. Bom, a ciclagem, antes da ciclagem, eu vou ter então aqui a fase inspiratória. Durante a fase inspiratória, todo modo geralmente vai ter uma variável de limite. É uma coisa que ele limita, tá? Então eu vou botar aqui a variável de limite, tá? Então vamos tentar entender. O que eu disparo? É a transição da fase expiratória para inspiratória. Como que ele pode se dar o disparo? O disparo, ele pode se dar a tempo. O que eu disparo a tempo? É a frequência respiratória que eu estou colocando no ventilador. Então, se eu ponho uma frequência respiratória de 12 incursões por minuto no ventilador, o disparo vai se dar a cada 6 segundos, correto? Tá? Então, isso aqui é frequência respiratória setada. Tá? O disparo, ele também pode se dar pela sensibilidade do ventilador. Quando eu estou no modo assistido ou no modo espontâneo. E essa sensibilidade, como regra geral, ela vai ser ou a fluxo ou a pressão. Tá bom? Então são coisas que a gente vai ter que ajustar no nosso ventilador. Certo?
Por exemplo, no modo assisto controlado, eu tenho disparo de duas formas. Eu tenho disparo a tempo, porque eu coloco a frequência respiratória no ventilador, e eu também posso ter disparo a fluxo, pressão dependendo de como eu setei a sensibilidade. Tá? Eu posso ter uma variável de limite, e geralmente a variável de limite ou é pressão, ou é fluxo, que eu vou limitar. Tá bom? E por último, ciclagem pode ser várias coisas. A ciclagem pode ser a pressão, muito pouco comum hoje em dia, tá? Isso aqui é como cicla o Beard Mark 7, esperamos que não precisamos usar, então vamos esquecer a ciclagem a pressão, mas ela pode ser a tempo, tá? Ou seja, eu seto um tempo inspiratório, que é o que a gente faz em pressão controlada. A ciclagem pode ser a fluxo, tá? Ou a ciclagem pode ser a volume, que é o modo volume controlado, tá bom? E eu posso ter uma situação especial que eu posso ciclar por duas coisas. Por exemplo, eu ponho volume setado 500 ml para entrar em volume controlado. Quando chegar nos 500 ml, o aparelho vai ciclar. Mas eu posso, ao mesmo tempo, botar uma pausa inspiratória de meio segundo para todo o ciclo ventilatório. Então, ele vai ciclar a volume e a tempo, né? Porque ele vai atingir aquele determinado volume e vai ter mais meio segundo de pausa, que vai ser a ciclagem final do ventilador para ir para a fase expiratória. Tá bom? Bom, então isso é o que a gente consegue fazer no ciclo ventilatório e ventilação mecânica. Eu tenho fase inspiratória, eu disparo o ventilador para ir para a fase inspiratória em ventilação mecânica. Lá na fase inspiratória, eu geralmente vou ter uma variável de limite, tá? Pode ser uma, pode ser às vezes mais de uma. Eu vou ciclar o aparelho para ele ir para a fase expiratória, certo? Então a gente tem que ter esses conceitos que é o que vai fazer a gente entender os modos ventilatórios, tá? Bom, então vamos lá, começar pelo volume controlado, que é o modo por onde tudo começou, né, em ventilação mecânica. Então, como é que funciona o modo volume controlado? Eu vou desenhar aqui as curvas de pressão e de fluxo e a gente vai tentar entender como que funciona o modo, tá? Antes, vamos lá. Então, como que o modo volume controlado é disparado? Ele pode ser disparado a tempo, tá? E aí, realmente, seria, por exemplo, se eu estiver só fazendo ciclos controlados, o disparo vai ser a tempo, mas ele também pode ser disparado pela sensibilidade, que seria o disparo a fluxo ou a pressão, tá? Qual que é a variável de limite do modo volume controlado? Muitas vezes a gente pensa que é o volume, né? Que é o que eu estou limitando. Não é. A variável de limite na fase inspiratória é o fluxo. Então, o fluxo inspiratório, ele é constante. Ou eu posso selecionar outras formas, mas a variável de limite vai ser o fluxo. E por último, a ciclagem, nesse modo, ela vai se dar a volume. Quando atingir o determinado volume que eu setei, o aparelho vai ciclar. Tá? Então vamos ver a curva aqui de pressão da via aérea. Aqui, pressão da via aérea. Tá? E o tempo. E vamos ver a outra curva, que seria de fluxo pelo tempo. Tá bom? A de pressão, eu saio pela PIP. Eu vou assumir aqui que a curva de fluxo, a onda é quadrada, tá? O paciente dispara o ventilador, a pressão sobe até a pressão de pico. Aqui eu não vou fazer pausa, tá? E aí a pressão vai cair. Tá? De novo, sobe, a pressão vai cair. Tá? Então é assim que a gente vai ver a curva de pressão da via aérea no paciente em volume controlado que não está fazendo pausa inspiratória. Como que funciona o fluxo? O que vai acontecer? Se eu tiver com a onda quadrada, esse fluxo vai ser quadrado. Então, a hora que disparou, vai ter um fluxo aqui constante, tá? Que vai voltar a zero. Quando esse fluxo volta a zero, aqui é interessante porque a gente vai ver um pouco da curva, a curva de fluxo expiratório, inicialmente ela tem um pico de fluxo expiratório e depois ela vai decrescendo de uma forma exponencial, tá? Então, a gente tem um fluxo expiratório rápido e ele vai fazer essa curvinha aqui, ó, como regra geral, tá? Até eu ter um novo disparo aqui, tá?
Então, isso aqui seria a curva de fluxo normal no paciente em volume controlado, tá bom? A curva de volume eu não vou entrar aqui em detalhes, que ela não vai ajudar tanto nesse momento, tá? Então, esse é o modo volume controlado. Quando eu falo volume controlado, eu já estou pensando em assisto controlado, tá? Por isso que a gente já falou aqui já da sensibilidade do aparelho, certo? Bom, o que eu ajusto no modo volume controlado? Então, em todo modo, para começar, a gente vai sempre ajustar PIP e FO2, né? Então, esse conjunto de variáveis, eu vou ajustar pensando em oxigenação, tá? Como regra geral, né? Então, a gente tem a tabelinha de PIP do ArdsNet, enfim, tem várias formas de fazer esse ajuste. Mas eu vou ajustar outras coisas também, né? Então, no modo volume controlado, o que mais que eu ajusto? Eu tenho que ajustar as variáveis de disparo. Vamos lá, então eu vou setar uma frequência respiratória, certo? Se eu quiser que o paciente entre no ventilador, eu vou poder ajustar também a sensibilidade, tá? A sensibilidade geralmente é uma variável que você tem que fazer alguns ajustes, mas como regra geral, a maioria das sincronias que ocorrem não é por desajuste de sensibilidade, tá? Como regra geral, exceto o paciente com doença neuromuscular muito grave. Então não é uma coisa que a gente vai se preocupar tanto no dia a dia, mas também se você botar uma sensibilidade muito difícil para o paciente puxar o ventilador, ele vai ter sincronia por isso. Mas como regra geral não é a preocupação principal. Bom, aí eu falei para vocês que a gente vai ter a variável de limite, então eu vou ter que ajustar o fluxo. O fluxo eu tenho que ajustar duas coisas, o fluxo em si e o formato da onda de fluxo. Eu falei para vocês que a gente pode ter aquele formato que é o quadrado, tá? E eu posso ter um formato, que é o outro, que ele é mais fisiológico, que é a onda de fluxo decremental. Eu subo aqui, tá? E ela desce progressivamente. Então, seria uma curva de fluxo decremental, que é o formato mais fisiológico. Eu vou mostrar para vocês em pressão controlada, vocês vão ver que é o formato da onda de fluxo em pressão controlada, que é um fluxo livre, vai ter esse formato. Bom? Ok. E por último, eu vou ajustar o volume corrente. Tá? Bom, pensando em lavar CO2, que é outro componente que a gente vai se preocupar, como regra geral, a gente vai se preocupar com frequência respiratória e volume corrente, certo? Onde que entra o fluxo nessa jogada? Se eu não ajustar o fluxo direito, eu vou ter vários tipos de assincronia, tá? Tanto do formato quanto do fluxo habitual. Quanto que é um fluxo inspiratório que a gente ajusta normalmente? Em torno de 40 a 60 litros por minuto, tá? É o fluxo que o paciente vai se ajustar melhor. Mas tem paciente que ele precisa de mais fluxo, tá? Então você vai ter que deixar um fluxo mais alto, certo? E paciente que eventualmente não vai precisar de tanto fluxo, esse ajuste precisa ser feito caso a caso. Eu vou falar mais para frente para vocês. Geralmente, quando o paciente está entrando no ventilador, ajustar no controlado é um pouquinho mais difícil do que ajustar uma pressão controlada, por exemplo. Tá? Bom, daqui, outra variável que é interessante, que a gente vai, geralmente não é uma variável ajustada, o que faltou eu falar aqui para vocês? Da relação inspiratória para expiratória. Tá? Então, a depender do ventilador, vocês vão ajustar o fluxo e a relação do fluxo que você dá com a frequência respiratória vai determinar a relação de vezes. Tá? Tem ventilador que não funciona assim. Em vez de você setar o fluxo, aí depende de como o ventilador está ajustado, você vai ajustar a frequência e você vai ajustar a relação em Zs, para isso dar um determinado fluxo, tá bom? Então, aí, a depender do ventilador, essas três variáveis são interrelacionadas. Então, por exemplo, se eu tenho um fluxo mais alto, eu vou encurtar meu tempo inspiratório, automaticamente aumento meu tempo expiratório. Se eu estou ajustando frequência respiratória em relação a Z, se eu quiser aumentar meu fluxo, o que eu faço? Para uma mesma frequência, eu vou mexer na minha relação em Z para encurtar, aumentar o tempo expiratório e reduzir o tempo inspiratório, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer no dia a dia. Bom, então volume controlado é isso. Pressão controlada. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho das curvas aqui e quais variáveis eu vou citar em pressão controlada. Então tem pressão na via aérea,
tempo, de novo, fluxo e tempo, e vamos lá. Então, qual que é a minha variável de disparo? É igual ao volume controlado, tá? Então, eu posso disparar a tempo, que é a frequência respiratória, e eu posso disparar pela sensibilidade, tá? Qual que é a minha variável de limite aqui? O que que eu limito em pressão controlada? Eu limito a pressão, a fase inspiratória, tá? E a ciclagem aqui, ela vai ter a tempo. Então, eu vou ter que setar um tempo inspiratório para fazer a ciclagem. Vamos ver como ficaria a curva. Eu saio da PIP, a pressão sobe e a pressão fica constante, certo? E aí eu vou voltar para a pressão para cá. Então eu tenho a fase respiratória, pressão sobe, fica constante, volta para cá e assim por diante, certo? Então é assim que fica a curva da pressão de via aérea. A curva de fluxo, aqui ela vai ficar um pouquinho diferente. Então, como em pressão controlada, eu estou botando a pressão que eu quero dar e o tempo que vai ficar na pressão, o fluxo inspiratório ele vai ser totalmente livre. Vai ser uma característica, vai ser a relação entre essa pressão que eu estou dando e tanto o componente elástico do paciente, que é a complacência, quanto o componente resistivo, tá bom? Então, como regra geral, o fluxo vai ficar assim, ó. Ele vai começar mais alto, tá? Até chegar num pico de fluxo inspiratório e depois ele vai decrescer, tá bom? E aí o fluxo expiratório vai seguir a mesma coisa. Ele geralmente ele atinge um pico de fluxo expiratório e desce exponencialmente para depois fazer de novo. Aqui não ficou legal, tá? Aqui de novo atinge um pico e desce ao longo do tempo, tá bom? Então, isso é a pressão controlada e como vai funcionar. Então, vejam, aqui o fluxo ele é livre e descendente, tá? E o volume corrente, eu não estou setando, certo? Então, o volume corrente vai ser uma característica também da interação dessa pressão que eu estou dando, do tempo inspiratório e da complacência e resistência do paciente, tá bom? Bom, então o que eu vou ajustar? De novo, pressão controlada, como qualquer modo, eu vou ajustar PIP e FO2, tá? Eu vou ajustar o delta de pressão que eu estou dando, a variação de pressão, ou eu ajusto a pressão de pico em cima, enfim, aí depende de cada ventilador, vai ser de uma forma. Eu vou ajustar a frequência respiratória, como a gente tem em outros modos, tá? E eu vou ajustar o tempo inspiratório. De novo, aqui, assim como no volume controlado, eu podia ajustar frequência respiratória e fluxo, certo? Então, em pressão controlada, geralmente a gente vai ajustar frequência respiratória e tempo inspiratório, e isso vai gerar uma relação em Zs. Tem ventilador que, em vez de você ajustar o tempo, você vai ajustar a relação em Zs. Aí você vai ajustar a relação em Zs para um tempo que você acha adequado. Quanto é um tempo inspiratório habitual para a gente ajustar no dia a dia? É em torno de 0,7 a 1 segundo de tempo inspiratório. Tá bom? Tá? E qual que é o detalhe que eu preciso saber aqui? Vamos desenhar de novo uma curvinha. Tá? Vamos lá. Pressão, sobe, volta, beleza. Fase expiratória. Aqui é pressão ao longo do tempo. E vamos desenhar uma outra curva, que vai ser a curva de fluxo ao longo do tempo. Então vejam que interessante aqui em pressão controlada. Se eu manter um tempo inspiratório muito alto, o que vai acontecer? Dependendo da complacência do paciente, ele vai ter um fluxo, tá? Vai cair, e eu posso ter um fenômeno, ó, vejam aqui, começou, terminou. E eu posso ter um fenômeno que o paciente, ele está com a válvula, daqui até aqui, esse trecho, o doente, ele está com a válvula inspiratória aberta, ou seja, ele pode ainda puxar o ar, mas não tem mais para onde o ar ir, porque com aquele gradiente de pressão que eu dei, eu já enchi o pulmão até um ponto de equilíbrio. Essa pequena pausinha aqui, a gente chama de pausa dinâmica, porque a válvula inspiratória está aberta. É diferente da pausa estática que eu comentei com vocês lá no começo, falando de mecânica,
É quando eu fecho as duas válvulas, válvula ins e válvula ex, tá bom? Isso aqui é só para ter o conceito. Se eu estou observando pausa dinâmica, eu tenho uma sobra de tempo inspiratório, então eu posso encurtar o tempo inspiratório para que a fase inspiratória cicle quando o fluxo zere aqui. Eu preciso desse período daqui até aqui de tempo, tá? É um tempo desperdiçado. A não ser que por algum motivo você queira aumentar a pressurização da via aérea, que é a relação com pressão, com relação invertida, tá? Mas como regra geral a gente não vai querer isso, certo? Os modos limitados à pressão, tanto pressão controlada quanto pressão de suporte, eles têm uma outra variável que a gente pode setar, que é importante, tá? Que chama de rise time ou slope, aí depende do ventilador, tem outros nomes aqui também, tá? O que é isso? Essa pressão aqui que é liberada logo no começo, eu posso liberá-la toda de uma vez, tá? Então o ventilador de repente libera tudo, ou eu posso liberar um pouquinho, eu posso dar por exemplo, 100 milissegundos para liberar toda a pressão. Tá? Qual que é a ideia de eu fazer isso? Se eu libero toda a pressão, pode ser que eu distenda o pulmão naquela primeira liberada de pressão. Como regra geral, a gente vai ter um rise time, né, que é esse período, em torno de 0,1 a 0,15 segundos, tá, que seria 100 a 150 milissegundos, para eu liberar toda a pressão que eu quero dar no começo. Então, em vez da curva ser reta, eu vou liberar a pressão mais lentamente aqui. Eu vou ter uma curva um pouquinho inclinada, tá bom? Eu não vou falar do ajuste fino disso, mas o que a gente não quer é que quando eu libere a pressão, eu tenho o overshooting de entrada, que se fala, né? Quando você libera a pressão e você tem uma covinha aqui, porque a pressão subiu demais para as áreas pouco complacentes, tá? Bom. Pressão de suporte. Qual que é a diferença, então, da pressão controlada para a pressão de suporte? Primeiro, a pressão controlada é um modo que entra, assim como o volume controlado, entra nos modos que a gente chama de mandatórios contínuos. O ciclo sempre vai ser daquele jeito, tá? Mas tanto o volume controlado quanto a pressão controlada, o paciente pode ser frequência respiratória, ou seja, o ciclo totalmente controlado, ou o ciclo pode ser assistido quando o disparo é feito pelo paciente via sensibilidade do aparelho, tá? A pressão de suporte é um módulo que é chamado espontâneo, então eu não vou ter nenhum ciclo mandatório. O paciente só vai receber um ciclo se ele puxar o ar, tá bom? Então o que eu vou ajustar? De novo, como todo modo, IPF2, isso que todo mundo já cansou, já é a terceira vez que eu falo, mas eu vou ter que ajustar algumas coisas também. Eu vou ajustar aqui, variável de disparo. Aí aqui fica só a sensibilidade. Como eu falei para vocês, não é uma coisa que a gente precisa ficar mexendo muito. Você pode fazer besteira se mexer muito em sensibilidade, a não ser que esteja mal ajustada de cara. Esse é um modo que também é limitado à pressão. Então, nesse sentido, ele é igual à pressão controlada, tá? E vai ser um modo que a ciclagem, ela se dá a fluxo. Aqui a coisa pode ficar um pouquinho confusa. Então, qual que é a grande diferença do pressão de suporte para pressão controlada? Além de o ciclo na pressão controlada ser mandatório, né? Porque eu tenho frequência respiratória. É a ciclagem. Então, pressão controlada cicla a tempo, pressão de suporte cicla a fluxo. Vamos ver curvas. Pressão da via aérea ao longo do tempo. Eu saio da PIP, aqui aconteceu alguma coisa que vai dar eu vou fazer aqui um corcovia, então como aqui é disparado pela sensibilidade, o paciente vai negativar um pouquinho a pressão de disparar. Dispara a pressão, limitada a pressão, volta a fase respiratória, tá? E assim vai. Vamos ver aqui o fluxo, como é que fica. Deixa eu só voltar. O fluxo tem que ser assim. O fluxo, então o fluxo ele está aqui zerado, eu tenho fluxo aqui, a hora que o aparelho dispara, eu vou ter um fluxo inspiratório. E esse fluxo, ele vai atingir um pico de fluxo. Esse fluxo vai começar a cair, tá? E quando chegar num certo percentual desse pico de fluxo, eu vou ter a ciclagem.
tá certo? E essa ciclagem a fluxo, geralmente, é em torno de 25% a 30%. Tá? 25% a 30% do quê? Do pico de fluxo inspiratório. Então, a pressão de suporte foi um modo que foi criado para facilitar a interação paciente-ventilador. Porque quando você chega em torno desses 30%, o tempo inspiratório neural do paciente já está terminando e eu consigo acoplar o tempo inspiratório mecânico do ventilador ao tempo inspiratório neural do paciente. Tá? Dependendo das características mecânicas do sistema respiratório, complacência e resistência, eu vou ter que fazer ajuste nessa ciclagem a fluxo. Vamos comentar mais para frente como que a gente vai fazer isso. Tá bom? O que eu vou ajustar no paciente em pressão de suporte? De novo, IPFA2, certo? Eu vou ajustar o delta de pressão que eu estou dando para o paciente. Eu vou ajustar a ciclagem. Aqui eu não ajusto frequência respiratória, certo? Porque eu não tenho a frequência respiratória basal. Como eu falei para vocês, com regra geral, essa ciclagem vai ser em torno de 25% a 30%. Tá? Como é um modo limitado à pressão, de novo, eu tenho que ajustar o rise time, ou o slope de ascensão da curva de pressão, tá? Mesma coisa, eu vou fazer esse ajuste também, tá bom? Então, pressão de suporte é isso. Agora vamos tentar dar uma complicada aqui na pressão de suporte. Digamos que o paciente está com a complacência muito baixa, tá? Eu saio da PIP, vai subir para a pressão, vai cair, vai para a PIP, sobe a pressão, e assim vai. Só essa pressão aqui vai ter que ter a corcovinha aqui, né? Porque eu estou negativando a pressão para iniciar o ciclo, tá? Se eu tenho um paciente que tem a complacência muito baixa, o que vai acontecer? O recolhimento elástico ele é mais rápido. Então, o meu fluxo inspiratório, o que vai acontecer? Ele vai ficar uma coisa... ele vai ficar muito rápido. Vai ficar assim, super rápido. Tá? Porque o ar vai entrar, vai atingir o pico de fluxo rápido e logo, logo o paciente vai ciclar. Então, digamos que eu queira aumentar o tempo inspiratório desse paciente. Para aumentar o tempo inspiratório em pressão de suporte, eu vou ter que mexer na ciclagem. É claro que quanto eu estou dando de pressão também vai influenciar, mas eu vou ter que mexer na ciclagem. E, por exemplo, para um paciente que tem a complacência muito reduzida, um paciente com um síndrome de desconforto respiratório, por exemplo, às vezes a gente coloca a ciclagem em 1%. Então, só quando ele chegar aqui no finalzinho, só esse finalzinho da curva, é que ele vai realmente ciclar o ventilador para a fase expiratória. Tá? O contrário vai acontecer no paciente obstruído, principalmente o DPOC. Como o pulmão é muito complacente, o ar vai entrar muito fácil. E vai entrar, e a curva de fluxo nunca vai cair aqui. Esse fluxo vai tender a cair bem devagar aqui, no fluxo inspiratório. Então, o que eu faço? Em vez de ter a ciclagem a 25%, 30%, eu vou ajustar essa ciclagem para 50%, 60% do pico de fluxo, para eu conseguir encurtar o tempo inspiratório, certo? Então, é assim que a gente vai integrar essas variáveis, tá bom? E aqui um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Pressão de suporte, eu estou dando ali 10 de delta de pressão, 12, geralmente, dificilmente eu preciso dar muito mais pressão além disso. Se eu tiver que estar dando 15 de delta de pressão, 20, eu tenho que tomar muito cuidado que eu posso estar colocando pressão demais, eu tenho que ver se não tem outras variáveis para ajustar para o paciente, tá bom? Bom, outro modo, esse geralmente eu não falava na aula, eu sempre pensei assim, com volume controlado, pressão controlada e pressão de suporte, você consegue resolver quase tudo em terapia intensiva, né? A gente tem alguns modos avançados aí que pode discutir, mas eu acho que falar de SINV é importante, até porque a gente vai ter ventiladores no dia a dia aí que talvez não tenham modos assistos controlados e o SINV vai ser muito semelhante. Esse modo, como que ele surgiu? Ele surgiu só com o IMV, que era a ventilação mandatória intermitente. Como que é a ventilação mandatória intermitente? Pensa num volume controlado, que dá lá uma frequência de 10, e em ciclos, o paciente podia fazer um ciclo espontâneo sem nenhum delta de pressão. Tá? Então, esse seria a ventilação mandatória intermitente.
foi o modo que foi iniciado, utilizado inicialmente para fazer desmame da ventilação. Depois a gente viu que não, esse modo não era tão bom, ele gerava mais a sincronia do que facilitava o desmame, tá? Depois de um tempo, se incluiu a sincronização. O que é a sincronização? Nada mais é do que esse ciclo que vai ser ativado a cada 6 segundos, por exemplo, ser sincronizado com o esforço do paciente. Então, se o paciente puxa próximo dessa janela de sincronização, o ciclo é iniciado, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui vai ser um pouquinho maior a curva. Então, vamos pensar que é um SINV em pressão controlada, tá? Então, eu tenho aqui, vou ter um ciclo aqui mandatório, tá? Vou ter uma fase expiratória, e digamos que aqui, dentro desse período, o paciente puxa o ar de novo, e esse período está próximo da frequência que você setou. Se estiver próximo da frequência, esse período a gente já não é sincronização. O paciente vai ter um ciclo mandatório igual. Tá? Se estiver próximo dessa janela de sincronização. Depois ele vai para cá. Tá? Digamos que o paciente queira puxar o ar nesse momento aqui. Se ele puxar o ar aqui, ele está fora da janela de sincronização. Ele não vai sincronizar com a pressão controlada que eu citei. Então, o modo SINV padrão, o paciente nesse momento aqui, ele vai gerar uma pressão, tá? Ele vai fazer uma pressão negativa, e essa pressão negativa vai fazer entrar ar no pulmão dele. Mas hoje em dia, o modo SINV, a gente tem que botar aqui do lado uma pressão de suporte. Então, na maioria das vezes hoje, eu vou ter ciclo semelhante a uma pressão controlada ou a um volume controlado, e se o paciente puxar o ar fora da janela de sincronização, ele vai ter um ciclo aqui que parece uma pressão de suporte. Tá? Mas aí vejam o que pode acontecer. Pode ser que chegue aqui de novo e aí entre um ciclo mandatório de novo. Tá? E aí, assim vai funcionar o modo SINV. A gente quase não utiliza hoje em dia. Eu vou comentar mais adiante uma possível utilização desse modo para a gente ir com desconforto respiratório grave, que é uma conduta meio padrão nossa das UTIs clínicas. Tá bom? Bom, então vamos adiante. Em relação à escolha do modo, para pacientes com insuficiência respiratória, existe toda uma discussão, se você ventila volume, ventila pressão, etc. De verdade, tem uma meta-análise de 2015, mostrando que em termos de mortalidade na UTI, estadia na UTI, tanto faz pressão controlada ou volume controlado como estratégia inicial, tá? É claro que depois na transição você vai escolher outros modos, mas desde que você ventile dentro dos parâmetros que são recomendados para determinar causa respiratória, não importa se é volume ou a pressão, porque a variável dependente do volume controlado é a pressão, e eu vou setar o fluxo e o volume, certo? Que são as variáveis independentes. Em pressão controlada é o contrário, eu domo numa determinada pressão, que é a variável independente nesse caso, nesse modo, e as variáveis dependentes vão ser o volume e o fluxo que o paciente vai fazer, que nesse caso o fluxo vai ser livre, tá bom? Então, se eu setar pressão controlada, mas olhando o volume, ficando atento ao volume, não tem nenhum problema, tá bom? Então, aí depende de caso a caso que você preferir. Se o seu principal problema é manter um volume minuto constante, talvez você deixar em volume controlado seja mais interessante, certo? Só que lembrando que se o paciente mudar a mecânica, a pressão da via aérea, a pressão de platô, etc., pode subir. Pressão controlada é o contrário. Se eu deixar a pressão controlada, pode ser que se o paciente a complacência cair, o volume corrente vai cair, ele vai começar a reter CO2. Então, eu olhando para o doente e vendo como ele está, não importa que modo eu utilizo, tanto faz do ponto de vista clínico. Tá? Bom, do ponto de vista prático, como que a gente vai escolher cada modo? Tá? Então, o volume controlado, ele é um modo muito bom para quando você tem o paciente para paciente que ou que tem sedação profunda ou que está curarizado e que você quer ter ele na mão. Por quê? No modo volume controlado, se eu deixar a curva de fluxo quadrada, eu consigo medir resistência, complacência estática, driving pressure, eu consigo medir tudo, certo? E eu vou setar frequência respiratória e volume corrente, certo? Além da PPFO2. Tá? Então, como regra geral, a gente prefere esse modo aqui para os pacientes com ARDS, tá? E também para os pacientes que estão em uso de curare ou sedação profunda, seja para um DPOC, seja outras causas também, tá? Um DPOC ou uma crise asmática grave, tá?
porque assim você frequência, volume, almejando o pH que eu estou procurando naquele paciente, certo? Só que o modo volume controlado, quando o paciente está na fase de transição da fase que ele está coralizado, etc., para a fase de desmame, ele começa a ser muito ruim, principalmente pela questão do fluxo. O paciente, por exemplo, o paciente com assim, desconforto respiratório, quando eu tiro o curare, às vezes o paciente ele está com fome de ar, está com outras coisas, eu posso até ajustar o fluxo, geralmente, como regra geral, é muito mais fácil eu passar ele para pressão de suporte ou para pressão controlada, tá? E aí eu vou ajustar a pressão, ficar atento ao volume que o paciente faz, mas como começa a entrar a pressão da musculatura do paciente na jogada, vai ser mais fácil eu deixar o fluxo livre para o paciente ficar mais confortável, tá? Então, aqui inicialmente, tanto faz um modo ou outro, tá? Mas volume controlado não vai ser um modo muito bom quando eu já estou tirando o paciente do curar, etc. Tá? Pode usar, mas o ajuste fica um pouquinho mais difícil, certo? Bom, pressão controlada tem uma indicação bem característica. Tá? Então, pacientes com fístula broncopleural, eles precisam estar em modo pressão controlada. Não é que precisa, mas vai ser muito mais fácil ventilar ele. Por quê? O paciente que tem fístula, se eu deixar, por exemplo, em pressão de suporte, o fluxo, aquele fluxo que é descendente, né, aquela ondinha de fluxo que geralmente é assim, o fluxo vai demorar para cair, porque está vazando o ar toda hora. Então, às vezes, o paciente não cicla. Ele fica lá, demora 3 segundos até ciclar o ventilador. Então, como regra geral, esse paciente que tem fístula broncopleural, a gente tem um exemplo agora de um caso lá na UTI, é melhor você deixar em pressão controlada e você vai colocar o tempo inspiratório, porque vai ciclar a tempo, tá? Então, pressão controlada vai ser um modo muito bom para essa situação, tá? Dá para ventilar em suporte? Dá, mas vai ser mais difícil. Dá para ventilar volume? Dá também, só que vai escapar uma grande quantidade de volume. Então, como regra geral, é mais ventilar a pressão, tá? Bom, pressão de suporte. Esse aqui vai ser o nosso modo que a gente mais vai utilizar na fase de desmame, etc. Tá? Ou para pacientes que forem intubados por quaisquer motivos, que não seja assim desconforto, não seja uma ventilação difícil, a gente vai preferir, como regra geral, deixar o paciente em pressão de suporte, desde que eu não tenha uma preocupação com drive respiratório, né? Mas vai ser o modo preferido na fase de desmame. Tá? E o modo SINV? Tem alguma situação que talvez seja interessante utilizar ele? Tem. Então, naquele paciente que está curarizado, tá? Por exemplo, paciente com um simples desconforto respiratório agudo grave, está curarizado, que eu estou ventilando a volume controlado, mas que é um paciente que está precisando ser pressurizado, aqui é uma dica, isso aqui foi publicado pelo Bouchard, se eu não me engano, no Anesthesiology. Eu posso deixar o paciente em SINV com a frequência que eu queria deixar em volume controlado, não importa, mas eu ponho uma pressãozinha de suporte com um delta de 10 a 15, cujo objetivo é, naquele momento que o paciente for aspirado, queria ser despressurizado, na hora que a gente aspira um paciente, ele vai despressurizar, a pressão, a PIP está em 15, por exemplo. A pressão na via aérea, ela vai cair, a pressão alveolar também vai cair. Então, se eu botar um gradiente de pressão, eu consigo manter a pressão alveolar constante, mesmo durante a aspiração da via aérea. Então, pacientes que precisam manter pressões altas a oxigenar, é interessante você botar nesse modo de SINV, você vai ajustar igualzinho o volume controlado, você só vai botar um delta de pressão para naquelas situações que ele for aspirado, por exemplo, ele ganha esse gradiente de pressão para não cair a pressão alveolar, tá? E não ter um derrecrutamento, certo? Bom, então de escolha do modo é isso. Bom, de volta à mecânica ventilatória. Eu não vou comentar aqui então hoje tudo sobre mecânica, mas eu queria só falar com vocês um pouquinho se eu posso medir o platô, por exemplo, em PV ou pressão de suporte, tá? Posso medir, tem alguns problemas, principalmente de suporte, mas posso fazer. Então, em volume controlado, como que eu media? Eu tenho que pressionar a via aérea, tempo, saio da PIP, sobe, pressão sobe, 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 faço uma pausa inspiratória, certo? Que é aquela pausa estática. E aí atinge aqui a pressão de platô, cai e volta. Certo? Então, tá, voltando, desculpa.
Fiz besteira aqui. Bom, pressão de platô e minha PIP. Certo? Então, esse gradiente de pressão aqui vai ser a minha driving pressure, certo? Beleza, isso aqui é fácil de entender. É o que a gente usa para medir lá a complacência do paciente. Legal. Em pressão controlada, dá para eu fazer? Dá para eu medir driving pressure? Dá. Então, aqui tem um conceito muito importante. Dependendo de como eu setei as coisas, eu vou ter que fazer uma curva de fluxo aqui do lado também. Então, a pressão sobe e volta, certo? Tá? Eu vou fazer uma curva de fluxo do lado. Não é o ideal, mas é a forma que a gente vai conseguir entender isso. Se eu setei a minha ventilação com um tempo inspiratório muito curto, em pressão controlada, o que vai acontecer? Eu vou ter um fluxo, ele sobe rápido, ele começa a descer, e às vezes ele vai cortar aqui, o fluxo. Então, o fluxo ele não zerou. Se o fluxo não zerou, o delta de pressão que eu botei no ventilador, eu botei lá 10 de delta de pressão para pressão controlada, não vai ser igual a driving pressure, tá? A pressão de extensão. E aqui eu vou ter que fazer uma pausa, certo? Então, vamos imaginar que essa daqui é a pressão. Vamos voltar aqui. Botei a pressão, subiu. Como essa pressão não zerou, se eu fizer uma pausinha aqui, essa pressão pode fazer isso aqui, ó. Tá? Depois eu solto. Aí eu vou ter uma pressão de platô em PCV, tá bom? Esse conceito, só lembrando, vou reforçar de novo. Então, se o tempo inspiratório ele for tão curto que o fluxo inspiratório ele não zera, a minha pressão que eu estou dando, meu delta de pressão, ele não vai se equilibrar com a pressão alveolar. Então, eu tenho que fazer uma pausa inspiratória, mesmo em PCV, uma pausa estática, para eu conseguir medir a driving pressure, tá bom? Por outro lado, se eu deixei e o tempo inspiratório está fazendo tanto que o paciente ele vem até aqui e faz uma pausa dinâmica, aí sim, o delta de pressão que eu estou dando vai ser equivalente à driving pressure, desde que o paciente não esteja puxando o ar, tá? Desde que não tenha pressão muscular aqui na jogada. Tá bom? Bom, agora vamos para a pressão de suporte. Bruno, dá para medir pressão de suporte? Isso aqui é descrito em 98, pelo Antônio Pecente, o grupo dele, e recentemente isso foi ressuscitado, tá? Que é o PMI, Pressure Muscle Index. Tá? Não é todo ventilador que consegue fazer pausa inspiratória em suporte, mas alguns conseguem. E o que eu tenho feito, alguns ventiladores que não fazem, eu vejo quanto está o tempo inspiratório em pressão de suporte, eu dou uma olhada, eu passo para a pressão controlada e deixo o tempo inspiratório da pressão igual como estava em suporte, tá? E o paciente entrando no ventilador, como se fosse espontâneo, né? Mas só fazendo esse estilo em pressão controlada. E aí você aplicando o botão da pausa, vai acontecer o contrário. Por quê? Como eu tenho lá no início da equação que a pressão via aérea menos a pressão muscular vai ser igual ao outro lado da equação, em pressão de suporte, eu tenho a pressão muscular contribuindo para a pressão. Se eu fizer um platô, essa pressão muscular ela vai se somar se eu fizer uma medida de pressão de platô. Vamos fazer a curva aqui como ficaria. Tá? Eu tenho a minha PIP, disparou o aparelho, dispara, faz a curvinha, pressão sobe e está aqui. Aí eu faço uma pausa inspiratória. Isso aqui num ciclo assistido. O que vai acontecer? A pressão vai subir. E vai ficar aqui nessa pausa. Tá? Aí eu solto a pausa inspiratória e ela volta para cá. Legal. Então aqui, em pressão de suporte, eu consigo medir pressão de platô, que é essa pressão aqui. Eu vou ter minha PIP. E dessa forma eu consigo medir a driving pressure. Tá? E essa diferença de pressão aqui é o que se chama de PMI, Pressure Muscle Index. Foi ressuscitado recentemente esse conceito, mas mais do que Pressure Muscle Index, que é uma forma de você talvez ajustar o quanto você tem que dar de pressão, tá, para o paciente não ficar desconfortável,
A ideia aqui é que eu posso medir a pressão de platô mesmo. Qual que é a grande questão aqui? Se o paciente fizer algum esforço nessa parte desse platô, meu platô é totalmente inválido, tá? Então eu tenho que conseguir fazer um platô, a pressão tem que estabilizar, aí essa medida que eu estou fazendo ela é válida. Bom? Bom, deixa eu só ver aqui o horário. Eu já estou estourando o tempo. Então, eu ia falar um pouquinho aqui sobre ajustes iniciais, vou falar rapidamente, tá? Só pulmão normal e síndrome de desconforto respiratório, aí a gente abre para perguntas rapidão. Então, como regra geral, vocês já tiveram aula de ventilação de síndrome de desconforto respiratório, mas vou lá, pulmão normal. Eu vou ajustar, seja lá qual modo for, para parâmetros que a gente considera de pulmão normal, tá? Então, o meu volume corrente vai ser 6 a 8 ml por quilo de peso predito, tá? Eu vou ajustar a frequência respiratória ou não, dependendo do modo, tá? Com o alvo de deixar um pH mais ou menos normal, tá? E uma PaCO2 também ali de 35 a 45, que é normal, tá? E PIP, eu vou botar uma PIP de 5 a 8. 8 não precisa, mas se for pulmão normal mesmo, não precisa nem ser de 8. Então, como regra geral, uma PIP de 5. E a FiO2 também, vou ajustar ali 21 a 30%, o necessário para o paciente fazer uma saturação de O2 adequada. Tá bom? Beleza, então pulmão normal é isso. Tem alguns trabalhos querendo fazer ventilação protetora com pulmão normal, você deixar o volume mais para 6 ml por quilo. A gente não tem nenhuma diferença aí. É que o que eu não preciso fazer é pegar um pulmão normal e enfiar 12 ml por quilo de volume corrente, tá? Então isso não precisa, tá? E aqui, de novo, você está assim, Bruno, então, o que eu ajusto de pressão? Você vai ajustar a pressão e o tempo inspiratório e pressão controlada, por exemplo, necessária para fazer esse volume corrente. Você vai ajustar o gradiente de pressão e vai ajustar o critério de ciclagem da pressão de suporte necessário para atingir esse volume corrente, tá bom? Então, isso é o que a gente vai fazer habitualmente no dia a dia, mesmo quando não é o modo ciclado a volume, tá? Bom, e na síndrome de desconforto, aí aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai almejar um volume corrente. O que está em todo o guideline? 4 a 8 ml por quilo, tá? De peso predito. Por que 4 a 8? Os estudos de ventilação protetora, se vocês olharem, o volume corrente da maioria dos pacientes não ficou em 4 a 6, embora o alvo tenha sido 4 a 6. A maioria dos pacientes ficaram em torno de 7 ml por quilo, chegando até 8. Tá? Tudo bem, a gente vai começar em 6, né? Mas você vai ter essa margem de 4 a 8 ml por quilo para trabalhar, tá? A gente vai ajustar a frequência respiratória inicialmente em torno de 25 a 30 incursões por minuto. Para que eu vou botar já de cara 25 a 30 por minuto? O paciente com síndrome de desconforto respiratório, ele está com espaço morto aumentado, tá, o espaço morto fisiológico, e é um paciente que, antes de ser entubado, ele vai estar lá apneico fazendo volume minuto alto. A partir do momento que eu coloco ele em ventilação protetora e eu baixo o volume corrente, é inegociável, o paciente vai reter CO2. E o nosso alvo inicial de pH, sempre que possível, vai ser um pH próximo da normalidade, tá? Então, assim que eu coloco um paciente com síndrome de desconforto na ventilação mecânica, vou botar lá 10 ml por quilo e vou botar ele com uma frequência já mais alta de cara. Essa frequência aqui, a frequência média, mais ou menos, dos estudos também de ventilação protetora no primeiro ajuste da ventilação. Então, não tem por que você botar um paciente com síndrome de desconforto com 15 de frequência e 6 ml por quilo. Vai vir pH de 7,1 com CO2 de 70. Então, no ajuste inicial, você já joga a frequência respiratória para cima. Tá bom? Se for um caso muito grave, você já pode esticar essa frequência a 35, que foi o limite dos estudos de ventilação protetora, mas o limite nosso na prática é não fazer um alto PIP deletério para o paciente, tá bom? Bom, aí aqui eu vou ajustar a FiO2 necessária para o paciente atingir a saturação. E a PIP, aí é uma celeuma, né? Então, geralmente, como regra geral, para começar, a gente coloca em PIP table. Nos pacientes aí com Covid, isso está sendo diferente, porque a gente está tendo paciente hipoxêmico com pulmão normal, então não tem sentido você ficar botando muita PIP nele. Então, uma forma de eu ajustar isso é eu realmente olhar um pouco para a pressão de distensão.
E aí tem um númerozinho mágico aqui, que é eu tentar manter essa pressão de extensão abaixo de 15 centímetros de água, tá? Que é o que vocês vão monitorizar baseado lá no cálculo de mecânica, fazendo uma pausa inspiratória, tá bom? Bruno, esse número mágico, ele é absoluto? Não é. Então a gente já conversou várias vezes, esses números não são absolutos. A gente vai tentar seguir esse número, mas lembrando que eu não ventilo um pulmão, eu ventilo um paciente. Então tem paciente que eu vou precisar dar uma driving pressure um pouco mais alto para ter um pH aceitável para ventilar aquele paciente, tá bom? É só para a gente ter sempre isso em mente, tá bom? Muito bem. Então acho que era isso que tinha para falar, já deu bastante tempo, não sei se dá para ter um tempinho para perguntas, dúvidas. Professor, Fala, nos pacientes que a rampa aparece como porcentagem, qual que é o ajuste inicial? E eu sempre confundo, assim, se aumentar a porcentagem, o que é que isso significa em termos de aumentar ou diminuir a rampa? legal. Ana, aí, nesses casos, o jeito que você ajusta a rampa é olhando tanto para a curva de fluxo quanto a de pressão, tá? Você vai querer a rampa suficiente para o dente não fazer overshooting de entrada. É isso, entendeu? Com relação ao percentual, depende muito de ventilador para ventilador. Então, eu estou mais acostumado com o servo você ajusta o tempo, né? 0,015. Então, esse percentual é quanto ele vai liberar da pressão desde o começo, entendeu? Então, 100% seria aqui, aí 90, 80, 70 e assim por diante, como regra geral, tá? Eu posso estar falando besteira porque tem ventilador que às vezes que é um pouquinho diferente. Mas a melhor forma é você olhando para a curva, tá? Então, o que você não quer, deixa eu só escrever aqui. Você não quer que a curva fique assim, certo? Então, você vai ajustar a curva, o slope, a rampa, para a curva ficar retinha, para ela chegar até aqui assim. Ou, às vezes, o paciente vai subir mais ou menos assim. Entendeu? Tirei sua dúvida? Eu vou interromper o compartilhamento, que eu consigo ver se vocês estão escrevendo alguma coisa aqui. Bruno, tudo bom? É o André falando. Pode falar, André. Obrigado pela aula, achei muito boa, cara. Eu realmente, assim, não tenho muita prática, eu nunca vi muito pacientes ventilando em SINV, né, em aquele modo intermitente. O que eu tinha ouvido falar, mas eu nunca vi muito a respeito, é que ele era pior porque tem evidências de que o desmame é mais lento, uma coisa assim, é isso mesmo? A gente não usa por isso essa questão, assim, ou não? Isso aí tem um trabalho de 95, se não me engano, o Marcelo deve saber melhor, que é do Esteban. Foram vários trabalhos que compararam SINV versus pressão de suporte para desmame. E o SINV ele gera mais a sincronia e atrapalha o desmame, tá bom? Então isso a gente já tem uma evidência mais ou menos robusta da literatura, que a pressão de suporte é mais rápida para você desmamar o paciente, tá? Ela vai ser mais confortável. Por isso que eu falei, o SINV, ele tem dois usos. Um é aquele que eu falei para vocês, que você vai ventilar como se fosse um volume controlado, e aquele delta de pressão é só para o paciente não fazer uma despressurização do alvéolo nas aspirações. E o outro, com esses ventiladores de anestesia que a gente está começando a utilizar, eles não fazem modo assisto controlado, eles só fazem modos controlados. Então, se você tiver um paciente que você quer deixar, por exemplo, pressão controlada, vai ser melhor você deixar ele em SINV, com uma frequência alta, porque daí ele vai sincronizar com o paciente, do que deixar ele em pressão controlada mesmo, entendeu? Porque senão o paciente vai puxar e não vai entrar para ele, tá? Entendi, obrigado. Mais alguma pergunta? Ô, Brunão, deixa eu fazer uma pergunta sobre o SINV ainda, cara.
você falou de colocar o delta de 10 a 15, porque isso é o que contrapõe a pressão do vácuo que a gente faz a aspiração, porque isso que eu não entendi direito. É isso mesmo, Victor. Depois eu posso ver o trabalho, é um trabalho do anesthesiology, se eu não me engano, do Brochard. O Marcelo que mostrou isso há um tempo atrás, né? E é uma forma de você não despressurizar o paciente, isso mesmo para aspiração fechada, tá? Não é só aspiração aberta. Então, é uma forma de compensar isso. Beleza, obrigado. Alguma pergunta mais aí? Ninguém tem mais nenhuma pergunta aí, gente? Tirem suas dúvidas aí com o Bruno. Eu vou só fazer a minha culpa de novo, Marcelo, que eu lá no começo eu falei errado a complacência lá, só para não ficar. A variação de volume sobre variação de pressão, que eu no começo eu escrevi errado, só para o pessoal não gravar errado, hein? Bom, acho que isso aí, né, Bruno? Valeu, valeu. Então, gente, muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Bruno, pela exposição aí. E, gente, vamos almoçar aí, vai. Tchau, tchau pra vocês. Obrigado. Tchau.